A média de mortes pela Covid no Brasil é a menor em 4 meses e você vai ver também. Os testes da Butanvac em voluntários começam amanhã. Preso por ordem do presidente da CPI da pandemia, ex-diretor do Ministério da Saúde pagou fiança e foi solto. Proposta na Câmara permite que FGTS vire garantia no aluguel. 4 suspeitos pelo assassinato do presidente do Haiti foram mortos e 2 estão presos. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. A Anvisa autorizou o início da aplicação da Butanvac em voluntários no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, em São Paulo. O estudo começa amanhã. 418 voluntários participam dos testes clínicos de fase 1 e 2, que serão divididos em 3 etapas, A, B e C. Segundo a Anvisa, a autorização se refere apenas à etapa A, de pesquisa clínica da vacina anti-Covid desenvolvida pelo Instituto Butantan. Nessa fase, o objetivo é avaliar a segurança e quantidade ideal de dose a ser aplicada. O imunizante deve ser utilizado em 2 doses, com intervalo de 28 dias entre elas. As etapas B e C do estudo têm como objetivo avaliar a resposta imune de mais de 5.000 voluntários. Nelas deve ser feita a comparação entre o desempenho da nova vacina do Butantan contra a Covid-19 e outras vacinas que estão em uso e que já têm dados publicados. Segundo o Instituto Butantan, a previsão é de que a pesquisa dure 17 semanas, mas o prazo pode ser alterado, já que o avanço para a próxima etapa está condicionado à conclusão da fase anterior e à análise dos dados. De acordo com a Anvisa, as fases clínicas 1 e 2 devem envolver ao todo 6.000 voluntários com 18 anos ou mais. A cidade de São Paulo antecipou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 37 e 38 anos de idade. Quem tem 38 já pode se vacinar amanhã e quem tem 37 pode ir até os postos de vacinação na segunda-feira. A informação foi confirmada pela Prefeitura e pela Secretaria Municipal de Saúde. Para hoje está mantida a vacinação apenas para pessoas com 39 anos de idade. E pela primeira vez em 4 meses, o Brasil registrou a média móvel por Covid abaixo de 1.500 mortes por dia. De um dia para o outro, o Brasil registrou 1.648 mortes por Covid-19. E o total de óbitos chegou a 528.540 vítimas da doença. Em relação aos casos confirmados em 24 horas, foram 54.022 novas infecções. Desde o início da crise sanitária, são mais de 18.909.000 diagnósticos positivos para a doença. A média de mortes por Covid é de 1.496 vítimas por dia. É a menor média móvel em 4 meses. No dia 6 de março, chegou a 1.443. A curva de novos casos está em 50.271 registros diários. Analisando melhor a evolução da pandemia por regiões, o estado do Acre ainda é o único que apresenta tendência de alta nas mortes. 8 estados registram estabilidade: Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rondônia e Roraima. Em queda estão 18 unidades da federação: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, vai aplicar novamente a vacina contra a Covid nos funcionários de 3 unidades de saúde da cidade. Eles provaram que tomaram doses vencidas. A Prefeitura não confirmou quantas pessoas estão nessa situação. Disse apenas que são colaboradores do Complexo Hospitalar dos Estivadores, do Hospital de Campanha Vitória e do Ambulatório Médico de Especialidades Dr. Nelson Teixeira. De acordo com o protocolo, em caso de erro vacinal, a pessoa deve ir ao posto de saúde para receber orientações e ser monitorada. Além disso, deve receber uma nova dose da vacina pelo menos 28 dias depois da aplicação com erro. E o Brasil teve ontem o recorde de 3.300.000 doses de vacinas aplicadas. No total, mais de 109.976.000 doses já foram administradas. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 81.046.000 brasileiros tomaram a primeira dose. Isso equivale a 38,27% da população.
mais de 28.929.000 pessoas, ou 13,6% da população, receberam já a segunda dose ou a dose única. Em Maceió, capital de Alagoas, a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid foi suspensa por causa da falta de imunizantes. A aplicação da segunda dose segue normalmente para todos que fizeram agendamento. A Secretaria de Saúde informou que a primeira dose voltará a ser aplicada assim que o município receber uma nova remessa de vacinas. Uma proposta em análise na Câmara dos Deputados permite que o FGTS seja usado como garantia no aluguel de uma casa. A proposta prevê alterar a lei do inquilinato para permitir a movimentação da conta vinculada no Fundo do Trabalhador como garantia em contrato de aluguel residencial. E também altera a lei do FGTS para poder ser incluída a garantia em contrato de aluguel entre as situações em que a conta vinculada ao fundo pode ser movimentada pelo trabalhador. A medida deve beneficiar os trabalhadores que não conseguem guardar dinheiro suficiente para a compra da casa própria e também oferece mais garantia ao proprietário do imóvel. Equipes de resgate encerraram as buscas por sobreviventes nos escombros do prédio que desabou no último dia 24 na Flórida, nos Estados Unidos. Autoridades do condado de Miami-Dade anunciaram o fim das buscas por sobreviventes nos escombros do prédio que desabou na Flórida. Até o momento foram contabilizados 54 óbitos, 86 pessoas continuam desaparecidas. Os trabalhos das últimas 2 semanas permitiram encontrar apenas um adolescente, no mesmo dia do desabamento. O que restou do edifício, cuja estabilidade estava em risco, foi demolido com uma explosão controlada. É com profunda tristeza que compartilho que tomamos a decisão extremamente difícil de passar da operação de busca e resgate para a recuperação de corpos. Após o anúncio da prefeita, várias pessoas prestaram homenagem às vítimas em um momento de silêncio durante uma vigília. Líderes pelo mundo condenaram o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse. O chefe da ONU pediu que os autores do crime sejam levados à justiça. Já o governo americano pediu ao Haiti que avance com as eleições marcadas para o final deste ano. A polícia do Haiti divulgou na noite desta quarta-feira que realizou uma operação na capital Porto Príncipe para desmantelar o grupo que atacou e matou o presidente Jovenel Moïse. Segundo a polícia, 4 homens foram mortos e 2 foram presos após o assassinato. 3 agentes feitos reféns foram libertados. A informação é do diretor-geral da polícia haitiana, Leon Charles, em um comunicado. Ele acrescentou que a polícia perseguiu os assassinos imediatamente após o tiroteio contra Moïse e sua esposa, que ficou ferida, mas sobreviveu ao ataque em sua residência em Porto Príncipe na manhã desta quarta-feira. Jovenel foi assassinado em um ataque armado. Um crime que agrava a crise política do país, a nação mais pobre das Américas. O primeiro-ministro do país, Claude Joseph, declarou estado de sítio e líderes pelo mundo todo condenaram o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse. O chefe da ONU pediu que as autoridades do crime, os autores do crime, aliás, sejam levados à justiça. Já o governo americano pediu ao Haiti que avance com as eleições marcadas para o final deste ano. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, condenou o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, nos termos mais veementes. Em uma mensagem pelo Twitter, ele pediu que os autores do crime sejam levados à justiça e afirmou que a ONU continuará a apoiar o governo e o povo do Haiti. Moïse foi morto em um ataque armado em sua casa nesta quarta-feira. A esposa do mandatário haitiano ficou ferida, mas sobreviveu. Depois da manifestação do presidente americano Joe Biden, falou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price. O governo americano pediu ao Haiti que avance com as eleições marcadas para o final deste ano, dizendo que elas podem apresentar um caminho. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador qualificou o caso de lamentável. Já o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, expressou a mais veemente condenação ao assassinato. Depois do intervalo, você vai ver que, puxada pela alta na energia elétrica, a inflação de junho foi a maior para o mês desde 2018. Até já!
O governo exonerou o servidor do Ministério da Saúde apontado como responsável por dar autorização para que uma entidade chamada Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários negociasse 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid em nome do governo. A demissão de Laurício Monteiro Cruz, diretor de Imunização e Doenças Transmissíveis, foi publicada no Diário Oficial da União. CPI da Covid ouve hoje a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Franciele Fantinato. Ela afirmou à comissão que deixou o cargo depois da politização em relação à vacina. Em depoimento à CPI da Covid, Franciele criticou a falta de doses de vacina e de campanhas publicitárias efetivas em prol da vacinação. Ela disse que decidiu pedir exoneração do cargo por questões pessoais e após identificar o movimento de politização da imunização. A vacinação é uma evidência muito forte de que tem resultado. Quando começa a se tratar o tema em relação à vacinação, onde se coloca em dúvida essa prática, tendo o aval da Anvisa, tendo o aval em relação aos estudos, isso pode trazer prejuízos para a campanha de vacinação. E essa politização do assunto chegou num limite em que eu decidi caminhar com as minhas questões pessoais. A ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde afirmou que enfrentou muitas dificuldades diante do cenário de falta de vacinas para toda a população. Nesse cenário de escassez, precisamos fazer uma campanha fragmentada. Essa campanha fragmentada precisava de uma comunicação muito clara para que ela pudesse acontecer de forma única no país, de forma uniforme. E a gente verificou que a falta de comunicação, nessa dificuldade de fragmentação de grupos, pode ter trazido algum prejuízo para a campanha de vacinação. Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, pagou fiança de R$ 1.100 e foi solto ontem por volta das 11 da noite. Ele tinha sido preso por determinação do presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Dias foi depor na condição de testemunha. Depois de 6 horas de depoimento, a imprensa divulgou um áudio do celular do policial Luiz Paulo Dominguete, que afirma ter intermediado uma negociação de doses de vacinas da AstraZeneca. Dias tinha falado na CPI que o jantar em que os dois trataram das vacinas tinha acontecido por acaso, mas as mensagens no celular apontariam o contrário. Omar Aziz pediu a prisão de Roberto Dias por perjúrio, mentira em depoimento. Senadores governistas criticaram a prisão e afirmaram que houve abuso de autoridade. Os nascidos em maio que receberam a terceira parcela do auxílio emergencial já podem sacar o dinheiro e fazer transferências. A quarta parcela do auxílio para esse grupo vai ser paga no dia 3 de agosto. Apesar do auxílio ter sido prorrogado, o novo calendário com o pagamento das próximas parcelas ainda não foi definido. A inflação oficial desacelerou em junho, de acordo com os dados do IBGE, mas a taxa acumulada em 12 meses é a menor em 5 anos. Puxado pela alta da energia elétrica, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do país, ficou em 0,53% em junho. Segundo o IBGE, a alta é menor do que a registrada em maio, mas ainda é o maior resultado para o mês desde junho de 2018. O indicador acumula alta de 3,77% no ano e 8,35% nos últimos 12 meses, a maior taxa desde setembro de 2016. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta em junho. O maior impacto veio do grupo habitação, principalmente por causa da energia elétrica, que subiu 1,95%. A meta central do governo para a inflação em 2021 é de 3,75%. O intervalo de tolerância varia de 2,25% a 5,25%. Para 2022, o mercado financeiro estima uma inflação de 3,77%. A meta central de inflação vai ser de 3,5% e deve ser cumprida se oscilar de 2% a 5%. Pelo menos 2 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas em um acidente de ônibus com o time do Umuarama Futsal, no Paraná. O ônibus tombou nesta manhã na Serra do Mar, em Guaratuba, na altura do quilômetro 667 da BR-376, no sentido Santa Catarina. De acordo com a concessionária que administra o trecho, uma carreta também se envolveu na batida.
O técnico da equipe, Ney Vitor, que estava no ônibus, disse que o time viajava para Jaraguá do Sul, onde disputaria uma partida pela Copa do Brasil de futsal. A pista está bloqueada para o resgate das vítimas. Vamos atualizar agora os dados do coronavírus no mundo todo. Segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, o mundo já tem mais de 185 milhões e 125 mil casos confirmados de Covid desde o início da pandemia. Mais de 4 milhões de pessoas morreram por causa das complicações da Covid-19. E no mundo todo, mais de 3 bilhões e 328 milhões de doses de vacinas já foram aplicadas. Um dos fundadores da Frente Popular para a Libertação da Palestina, Ahmad Jibril, morreu ontem em Damasco, capital da Síria. Jibril fundou a organização em 1968, depois de abandonar a Frente Popular para a Libertação da Palestina. Ele ficou conhecido por sua oposição a qualquer negociação entre os palestinos e Israel. Após o início do conflito na Síria em 2011, seu grupo, como também fez o Hezbollah libanês, apoiou firmemente o governo do presidente sírio Bashar al-Assad. Depois que extremistas e rebeldes se apoderaram de parte do campo palestino de Yarmouk nos arredores de Damasco em 2012, o ramo armado da organização criada por Jibril lutou junto às forças do governo sírio. O grupo é considerado organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia. O navio que bloqueou o canal de Suez há 3 meses finalmente foi liberado. A embarcação ficou parada em um trecho estreito do canal por 6 dias, interrompendo o comércio do mundo inteiro. O dono da embarcação e as autoridades egípcias chegaram a um acordo sobre pagamento de indenização e o proprietário também vai ceder um rebocador. 10% do comércio marítimo mundial passam pelo canal. O Egito diz ter perdido entre 60 e 80 milhões de reais por dia por causa da passagem fechada. O ex-presidente americano Donald Trump prometeu processar as plataformas Facebook, Google e Twitter. Ele afirma que as empresas promoveram censura ilegal e inconstitucional. A promessa veio durante um discurso para apoiadores. Em junho, o Facebook suspendeu as contas de Trump por 2 anos. O republicano já havia sido temporariamente excluído da plataforma em janeiro deste ano, quando ainda era presidente, por causa da invasão de apoiadores dele à sede do Congresso em Washington. O Twitter fez o mesmo. Antes de ser suspenso, Trump tinha quase 90 milhões de seguidores no Twitter, 35 milhões no Facebook e 24 milhões no Instagram. Os membros do júri, atores e diretores estão comemorando a realização do Festival de Cannes. Apesar das rígidas condições sanitárias impostas aos participantes, as estrelas puderam posar em frente às câmeras sem o uso de máscaras. Uma grande alegria, um alívio poder voltar aos cinemas, ver a vida acontecendo novamente. Não só no cinema, mas em todos os lugares da França e em todo o mundo também. É muito agradável e é um verdadeiro prazer poder descobrir filmes novamente pela primeira vez e apreciá-los. O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho, membro do júri do festival nesta edição, fez questão de lembrar da situação vivida no país natal. É dito que é sempre melhor quando estamos juntos. É isso que estou recebendo desde o primeiro dia. Tem sido muito difícil no meu país, no Brasil. Estamos muito isolados. E aqui estou passando por uma situação completamente diferente. Então tem sido lindo. Vamos ver como vai seguir. Na primeira noite do evento, a americana Judy Foster recebeu a Palma de Ouro de Honra 45 anos depois que a atriz e diretora pisou pela primeira vez em Cannes com o filme Taxi Driver, de Martin Scorsese. Por causa do aumento no número de casos de coronavírus em Tóquio, a organização da Olimpíada decidiu que os Jogos não terão público. As Olimpíadas de Tóquio não vão ter público nos locais de competição. O anúncio foi realizado nesta quinta-feira pela ministra dos Jogos Olímpicos, Tamayo Marukawa. A medida foi tomada devido ao aumento dos números de casos de coronavírus na capital japonesa. A competição vai ser realizada entre 23 de julho a 8 de agosto. A seleção brasileira segue na preparação para a grande final da Copa América no sábado no Maracanã. A seleção brasileira volta a campo no próximo sábado contra a Argentina pela final da Copa América 2021. Com a cabeça no duelo de maior rivalidade do continente, o zagueiro Marquinhos afirmou nesta quarta-feira que a equipe vai encarar o jogo como uma luta de boxe.
É um jogo de, como a gente pode se dizer, vai ser uma luta de boxe, né? A gente atacando, a gente tendo os nossos momentos bons, o adversário vindo também atacando, então quem errar o menos possível, né, serão definidos nos mínimos detalhes, e a gente tem que estar pronto para todas essas situações, momentos bons, momentos difíceis. A partida é uma nova oportunidade para o craque argentino Lionel Messi finalmente conquistar um título pela seleção, após ter perdido 3 finais da Copa América e a da Copa do Mundo de 2014. Como o Messi, a gente tem jogadores aqui que merecem muito esse título. Posso citar também, né, o Ney, por exemplo, que não esteve na última. Então ele também está com muita vontade de ganhar esse título com a seleção brasileira. Pelo lado brasileiro, o jogo de sábado no Maracanã é a oportunidade de conquistar o 10º título da Copa América, o 2º de maneira consecutiva. Essa edição fica por aqui e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. Boa tarde.